todo o quadro que for escolhido para compor terá o perfil técnico, mas naturalmente a experiência política. Você lidar com o dia a dia da população te impõe as necessidades técnicas, mas também as habilidades políticas. Então eu entendo que é absolutamente oportuno nós façamos a indicação de pessoas que têm essa convergência na sua personalidade, tanto o teor técnico como também aquele aspecto que eu digo político de relacionamento com as pessoas. O senhor está indo para a sua quinta eleição, como o senhor bem falou agora, mas o senhor é o candidato mais jovem dentre os 5. O senhor tem um apoio de 17 dos 26 partidos que concorrem. Dos mais de 400 candidatos a vereador, tem 274 pedindo voto para si próprios e para o senhor. Como é que o senhor pretende alinhar essas forças todas numa provável vitória? Através desse critério que eu estabeleci. Tem pessoas com profundo conhecimento técnico, pessoas com habilidade política e pessoas que não têm a menor expectativa, por exemplo, de estar na prefeitura municipal. Vou te dar um exemplo, poderia dar outros, mas o Rafael da Casa de Tinta Colônia. Foi ele que fez a pergunta? Está vendo que eu estou na mira, né? O Rafael é um empresário que está na política com absoluta vocação de servir, tem essa concepção de vida própria, alguém que eu tenho absoluto respeito. Na última eleição, já foi um vereador muito bem votado e não quis preencher cargo nenhum na administração. Então veja, não é porque a pessoa saiu candidata e está conosco que ela necessariamente tem interesse em ingressar na vida pública, especialmente como cargo comissionado. Então essa leitura... Você acha necessário mesmo, vamos passar o que o povo diz, né? Na última entrevista aqui, parece que 700 cargos de confiança. Não, isso não... Então, você acha necessário mesmo ter tantos cargos de confiança? Será que isso é necessário para atender essa composição que ele disse todo? Não, acho que o número de cargos em comissão, ele nunca é estabelecido com base na coligação que vence. Eu não faço essa relação, mas por toda a cidade não faço a relação entre o número de pessoas que são candidatas, que compõem um grupo político, com o número de cargos comissionados. Você tem uma prefeitura hoje com 7 mil servidores públicos. Você tem uma cidade com 400 mil habitantes. Então, é natural que, numa provável reforma administrativa que virá, sendo eleito prefeito no dia 7 de outubro, farei uma reforma administrativa. Isso é algo que já está na minha cabeça, até porque compreendo que devo fazer esta reforma administrativa. Agora, com relação ao número de cargos, vou avaliar com critério, vou levar em consideração as sugestões, mas vou naturalmente ver aquele que é o interesse do cidadão, que é o interesse da sociedade. Você vai fazer uma reforma porque tem coisa que não está boa. Por exemplo... Não, reforma não significa coisa que não está boa. Quando o meu slogan é para avançar e fazer o futuro, o avanço significa que a administração pública, assim como qualquer cidade, só amadurece e de fato consegue progredir quando entende, especialmente a classe política, quando entende que é possível melhorar. Eu estou dizendo que daqui a 20 anos a cidade, eu espero em Deus, esteja muito melhor do que hoje. Assim como há 20 anos atrás a cidade não era tão boa como hoje. Isso não significa que você é melhor ou pior daquele que esteve. Isso significa que o exercício constante é o do avanço. Nós temos hoje 98% de saneamento básico na cidade. Isso, quando se iniciou, não era 98%. Mas quem iniciou teve uma grande sacada para poder promover gestões que sejam eficientes na área, por exemplo, do saneamento básico. Os 2% que restam é o avanço. Não que eu preciso fazer melhor, não que eu tenha que ser melhor, mas os 2% é o que resta. Então eu pretendo utilizar os meus 4 anos de mandato para ter a oportunidade de zerar a falta de saneamento na zona rural. Quer dizer, isso é um comparativo do melhor e do pior? Não, isso é um comparativo do avanço. A gente pode avançar. É que isso não é uma reforma administrativa. Isso é em termos de reforma administrativa. Por exemplo, você toparia deixar cargos de confiança só a nível de secretariado? Não. Você não vai pôr o chefe de gabinete com uma pessoa que não seja extremamente sua confiança. Porque o que significa o cargo comissionado? Chefia, direção e assessoramento. Chefia, direção e assessoramento. Então, quer dizer, para que você tenha um diretor, você precisa ter naturalmente confiança. Você precisa ter um assessor, ele necessariamente tem que ser uma pessoa de confiança. Para que você tenha, enfim, como eu disse aqui, essas funções, são pessoas de confiança. Então, a reforma administrativa que penso é uma reforma que venha, por exemplo, visualizar a criação de uma Secretaria de Meio Ambiente de modo próprio, que não esteja vinculada, por exemplo, ao planejamento. A reforma administrativa que penso é poder dar a oportunidade para que setores da prefeitura possam ser mais integrados. Isso não é crítica, isso é o avanço da administração. Ela tradicionalmente avança. Então, esse é o ponto. Paulo para a juventude? Oi?
alguma secretaria de juventude, alguma coisa assim? Secretaria não penso, mas uma assessoria especial, um corpo técnico que venha nos auxiliar no aspecto da juventude, sim. Mas a secretaria, especificamente, ainda não avaliei como razoável criá-la no início do mandato. Luiz Fernando, nesse sentido, a OAB tem uma preocupação muito grande com a Procuradoria-Geral do município. Perfeito. Gostaria de saber qual o seu pensamento sobre a criação definitivamente de uma Procuradoria-Geral do município independente, com funcionários concursados e com plano de carreira. Os procuradores são independentes, os procuradores são concursados e os procuradores têm um plano de carreira. A Procuradoria-Geral do município, especificamente, é algo que eu recebi de demanda dos próprios procuradores recentemente em uma reunião. O cargo de secretário de Negócios Jurídicos é um cargo de nomeação de absoluta confiança do prefeito. Então ainda tenho esse ponto para poder digerir no momento de criar uma procuradoria. Mas eu só quero fazer a referência que a não criação de uma Procuradoria-Geral do município não significa que nós não tenhamos procuradores concursados, que nós não tenhamos procuradores independentes e que nós não tenhamos procuradores, enfim, com plano de cargos, carreiras e salários.